Blaze. Mas relaxa, por quê? Porque eu não vou só mostrar todas as mentiras que você contou. Essas plataformas oferecem um verdadeiro cassino Blaze online. é um site, tá? Que é um cassino online. O silêncio do espertinho a respeito do escândalo. Eu falo que é muito mais possível perder do que ganhar. Sim. Eu falo que, cara, isso daqui é pra você usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, não é pra você pegar o dinheiro do teu aluguel e colocar ali. Num dia, R$1.000. Qual que foi o máximo que tu perdeu? Ah, já perdi uns 3, 4 mil. Num dia? Eu era meio viciado, eu pegava meu dinheiro todo e apostava tudo. Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, na verdade, nem ia pesquisar nada. Que é um cassino funcionando ilegalmente. Mas essa prática é proibida no Brasil e Dentro do território nacional, sendo divulgado por uma pá de influências. E o espertinho não fala. O espertinho não fala. O espertinho não fala. A Blaze, segundo o polêmico vídeo do Daniel Penin, é aquela famosa casa de apostas online que de alguma forma ou de outra tira dos pobres e dá para os influencers. Por causa disso, Daniel Penin foi responsável por começar uma das maiores polêmicas da internet em 2023. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, está escondida em meio às sombras digitais e algoritmos misteriosos. Fazer um vídeo especificamente sobre a Blaze significa colocar o canal em risco ao fazer esse tipo de trabalho no vídeo, ainda mais quando você tem tudo a perder. Não são muitos canais que enfrentam essa batalha, e a situação é mais delicada ainda quando temos em vista que muitos outros canais estão sendo penalizados e tendo seus vídeos removidos do YouTube por tentar bater de frente com a Blaze. Explorar, divulgar e compartilhar detalhes sobre o algoritmo de casas de apostas online pode significar o fim. E por isso peço nesse vídeo algo que não faço em outros vídeos: a sua colaboração se tudo der errado. A única coisa que importa para mim é a verdade. E seguindo a linha de raciocínio do canal Abraham, na época que lançou aquele polêmico vídeo também com esse tema e que teve que ser excluído logo em seguida, precisamos então falar sobre esse assunto por aqui. Mas a busca pela verdade é um princípio que não pode ser comprometido. Em um ecossistema de informações onde a manipulação e o segredo são até comuns, ainda existem canais que servem como uma espécie de farol de transparência. E a verdade, por vezes dolorosa, é o que nós buscamos aqui compartilhar também. A relação entre casas de apostas online e jogadores é realmente complexa. Os algoritmos que impulsionam essas plataformas são projetados para atrair jogadores, mantê-los envolvidos e, no final, lucrar. É uma dança perigosa, onde a promessa de vitória é muitas vezes uma ilusão. Falar sobre casas de apostas online no YouTube é como se fosse andar em um terreno estável na vida real. Você pode cair a qualquer momento. Mas se não estamos aqui para arriscar um pouco, né? Qual seria o sentido? Até porque, em última análise, o que está em jogo não é apenas o risco financeiro, mas também o bem-estar emocional e psicológico de pessoas que buscam se aventurar nesses locais. Você já se perguntou como os cassinos online geram números aleatórios para jogos como caça-níqueis e blackjack? Superficialmente pode parecer um processo simples, mas, na verdade, há muitos algoritmos e programação complexos envolvidos nessa história. Para ser mais direto, o método tecnológico por trás disso tudo se chama RNG. A tradução significaria algo como gerador de números aleatórios, o que é bem conveniente, né? Isso é capaz de fazer uma geração de uma sequência de números ou símbolos que não podem ser
razoavelmente previstos melhor do que por uma chance aleatória. Sendo assim, definido como um dispositivo ou algoritmo que surge com números por acaso. Os cassinos online usam esses tipos de geradores de números aleatórios para garantir que cada giro da roda ou lançamento dos dados seja completamente aleatório e imprevisível. Esses programas de computador projetados para gerar sequências humanas de números que não podem ser previstas são muito usados nessas plataformas. Eles funcionam gerando constantemente novas sequências de números que correspondem a diferentes resultados no cassino. Um exemplo: ao jogar dados, um RNG irá gerar uma sequência de números aleatórios que determina quais números aparecerão nas extremidades dos dados quando elas pararem de se movimentar. Isso garante uma espécie de justiça e precisão ao jogar dados ou qualquer outro jogo num cassino online. Para garantir que a justiça num cassino online realmente funcione, todos os dados gerados pelo seu RNG deveriam ser mantidos protegidos contra hackers que possam tentar manipular para o próprio ganho pessoal. Para proteger a segurança de seus jogadores, os cassinos online deveriam ser um pouquinho mais respeitáveis com seus protocolos de segurança criptográfica, se é que algum cassino online está adotando esse tipo de método. Mas mesmo assim, jogadores se prendem em um ciclo vicioso de apostas. A busca incessante por um golpe de sorte muitas vezes pode levar a perdas financeiras bem expressivas e significativas. A pergunta que paira agora então é: podemos realmente confiar na imprevisibilidade de um sistema controlado pelo homem? Vamos falar um pouco sobre um problema recorrente em muitas casas de aposta online ao redor do mundo. Ou seja, vamos falar sobre os depósitos fantasmas. Imagine só, você deposita seu suado dinheiro em uma plataforma de apostas online, esperando ansiosamente transformá-lo em ganhos incríveis. Mas em vez disso, você se depara com um vazio inexplicável. Um zero seguido de zero e de outro zero. Seu depósito simplesmente desapareceu, como se fosse engolido por um buraco negro. Bem, participar ativamente de uma plataforma de cassino online é algo muito delicado e comprometedor em certo ponto. Até porque o que mais acontece nesse contexto é o alto entrelaçamento de emoções e incertezas. Indiscutivelmente, o golpe mais comum de todos, o depósito fantasma, pode ser, infelizmente, muito aplicado por plataformas de aposta. Às vezes, os jogadores fazem depósitos, mas aquilo que foi depositado nunca mais aparece nas suas contas. É como se fosse uma ilusão cuidadosamente criada pela aleatoriedade. Ou melhor dizendo, cuidadosamente criada pela aleatoriedade do golpe. O usuário que também cai no depósito fantasma pode receber uma notificação de que o seu depósito foi recusado, embora tivesse dinheiro suficiente para apostar em determinado jogo. É um pesadelo total que pode atingir até mesmo os mais cuidadosos apostadores. A relação entre casas de aposta online e jogadores, como já foi especificado e explorado um pouquinho antes, é bem complexa. Todos devemos ter em mente que isso pode ser apenas uma falha da plataforma, em alguns casos muito específicos e exclusivos. Mas, se isso acontecer com você, seria bom entrar em contato o mais rápido possível com o suporte do cliente imediatamente. É por isso que apelos à transparência, à responsabilidade e à proteção daqueles que podem ser explorados de alguma forma por esses algoritmos implacáveis sempre deve acontecer. Até porque o que está em jogo não é apenas o risco financeiro, mas também o bem-estar emocional e psicológico dos jogadores, e em alguns casos até a vida inteira dessas pessoas. Incidentes como esses minam a confiança dos jogadores nas casas de apostas online, lançando assim uma sombra de dúvida sobre toda essa indústria. É essencial, portanto, que
todos nós consideremos então as consequências ocultas de nossas ações online e busquemos também ajuda quando for necessário. Mas e o que fazer quando a gente ganha uma aposta nesse caso e o pagamento simplesmente decide sumir? Os golpes de jogos de azar online podem assumir também a forma de um devedor que nunca vai pagar aquilo que deve para o jogador. Ou seja, esse fenômeno que tantas pessoas alertam que passaram no Reclame Aqui é seguido da infeliz e famosa frase: o pagamento sumiu. Aqui o jogador ganha dinheiro, mas o site afirma que não atende os requisitos da aposta para saque, mesmo que cumpra todos os requisitos. É aquele famoso ganhou, mas não ganhou. Aquela ideia de que, após inúmeras partidas jogadas e números exorbitantes aparecerem na tela, o jogador cria a expectativa de ganhar e sacar os valores ganhos. Mas aí algumas vezes fica só na expectativa mesmo. Até porque, alternativamente, o site pode dizer que houve um erro no depósito. Então, seria isso uma falha ou uma fraude? Seria isso evitável por ambas as partes? Seria uma consequência comum ou algo que não acontece sempre? O perigo sutil do pagamento sumiu é uma tragédia moderna que pode assolar muitos jogadores que gostam de abraçar esse tipo de ilusão do sucesso de ganhar alguma coisa em uma plataforma de jogos online. A expectativa de ganhar e sacar os ganhos torna-se uma armadilha emocional. Os jogadores continuam investindo tempo e dinheiro na esperança de que um dia possam realmente colher as recompensas que foram prometidas. Isso se torna muito mais um gasto de dinheiro do que um investimento propriamente dito e vendido por alguns lugares. É um assunto sério. O impacto desses golpes pode ser avassalador. Para muitos, além das perdas financeiras, há também um desgaste emocional considerável. Ansiedade, frustração e até mesmo a tão terrível depressão podem acontecer na vida dessa pessoa. Escolher plataformas de apostas respeitáveis e verificar avaliações e reputações poderia ser um primeiro passo vital para evitar esse problema, mas ao mesmo tempo parece também ser uma missão impossível. Inclusive, isso pode levar a um tipo de vício. E vício em jogos de azar podem colocar uma tensão significativa nos relacionamentos com amigos e familiares, muitas vezes levando à alienação ou também isolamento social. A busca pela sorte nas apostas online deve ser equilibrada e com cautela e também com uma boa dose de ceticismo. E dependendo da pessoa, isso aí nunca pode ocorrer também. Se você estiver tendo problemas para receber seus ganhos, apesar de atender todos os requisitos, é muito provável que tenha então sido enganado. Algumas plataformas criam cassinos online falsos e manipulam jogos para que você nunca ganhe. Você conhece alguém ou você já passou por isso? Imagine-se em um mundo virtual onde você gira roletas, lança dados e ainda tem a esperança de que na próxima jogada será a sua sorte grande. No entanto, por mais que você jogue, a vitória nunca vem. Esses cassinos falsos mantêm um controle sinistro sobre os jogos, empurrando os jogadores para continuar gastando dinheiro na vã esperança de que a maré finalmente mude. Ao fazer isso, eles o incentivam a continuar jogando e também perdendo em muitos casos, na esperança de que você eventualmente desista ou deposite ainda mais dinheiro. Infelizmente, esses golpes são mais difíceis de provar do que fraudes flagrantes, já que os jogos de cassino não oferecem necessariamente as melhores chances de ganhar em geral. Mas aí, por incrível que pareça, temos uma rápida, eficaz e infalível solução: o suporte ao cliente da plataforma. Mas aí também temos o grande problema. Por mais que exista a opção, o botão de suporte ao cliente para clicar, o que fazer quando isso não funciona e você é simplesmente, digamos, ignorado? Esse é aquele típico silêncio ensurdecedor do outro lado, quando o suporte ao cliente não responde. O desespero então se instala. Um sinal revelador de que um cassino online é uma farsa é se ele não tiver uma equipe de suporte ao cliente em bom e pleno funcionamento. Por mais que seja extremamente incomum,
Às vezes é mais recomendável testar o suporte ao cliente antes de tomar qualquer decisão mais importante e que vai influenciar diretamente no seu dinheiro. Isso significa que se você tiver algum problema, não conseguirá pedir ajuda a ninguém e, consequentemente, perderá seu dinheiro. Os cassinos online não têm artistas famosos, muitas vezes, como uma atração principal dos shows ou mesmo coquetéis para você entrar. O que eles têm, entretanto, são os famigerados bônus. E claro, não podemos esquecer que existem os influencers que substituiriam o papel principal de um artista em cima de um cassino real e físico. Mas nada como um bom bônus como o isca. Os sedutores bônus existem desde sempre e são uma isca virtual que atrai os incautos como peixes famintos. Mas, como qualquer isca, nem sempre o anzol é o que parece. Para ganhar esses bônus, você deve apostar uma quantia específica para ter acesso. O que diferencia um bônus de depósito legítimo de um provável golpe é a qualidade do prêmio em si. Algo bom demais para ser verdade. Em outras palavras, aqui o dilema surge. Como diferenciar um bônus legítimo de uma artimanha mais ardilosa? A qualidade do prêmio e as condições impostas são a chave. Cassinos online respeitáveis podem oferecer bônus de depósito, mas com requisitos razoáveis de aposta. Por exemplo, você deposita $100 e recebe um bônus de $100, mas você deve apostar em cima disso $3.000 para ganhar esse bônus. Inverta a moeda dessa história para a real e você vai ter a mesma lógica. Mas um cassino online legítimo pode oferecer um bônus então de 100% ao seu depósito inicial e em seguida exigir que você aposte o equivalente a 30 vezes mais o seu depósito inicial para ganhar esse bônus, ou pelo menos ter a chance de ganhar esse bônus. E isso pode acontecer em alguns casos, mas quase ninguém está livre disso. Então exigem que você aposte somas ainda maiores de seu próprio dinheiro para ter acesso a esses bônus. A lição aqui é que, enquanto os bônus podem ser uma parte emocionante dos cassinos online, é vital ler as letras miúdas, se é que elas existem, né? Verifique os requisitos de aposta antes de se comprometer. Se a oferta parece boa demais para ser verdade, é hora de ser um pouquinho mais cético e de desacreditar um pouco mais. Os bônus dos cassinos online podem ser como miragens no deserto, tentadores, mas ilusórios, onde a isca do bônus pode esconder anzóis afiados. Antes, o setor permaneceu na ilegalidade, até que um decreto de lei assinado em 2018 tornou as apostas online uma atividade legal. Desde então, a legislação permite a oferta de jogos de azar por empresas licenciadas. Agora, a Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida como Anatel, acatou um pedido da Justiça de São Paulo para tirar do ar o site de casa de apostas Blaze de todo o Brasil. A empresa é uma das citadas na CPI das pirâmides financeiras. De acordo com o documento assinado pelo superintendente de fiscalização da Anatel, Marcelo Alves da Silva, o site da Blaze deve ser bloqueado imediatamente. Além do bloqueio do site, o juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner também determinou a retirada do ar do perfil do Instagram da influenciadora Juju Ferrari, que também faz divulgações dos serviços da Blaze. Na decisão, o juiz cita as apostas do tipo Crash, em que o jogador testa a sorte ao tentar acertar o momento certo para sair e ter lucro. O magistrado classifica a modalidade como jogo de azar correspondente a softwares geralmente adquiridos fora do país. Ainda assim, em uma publicação no Twitter, a plataforma de apostas ensina aos usuários da plataforma como burlar a instabilidade no site. Assim, a Blaze em momento algum comenta sobre essa decisão judicial. Contudo, oferece serviços de, entre aspas, espelhos para outras páginas na internet. Agora cabe às pessoas decidirem, mais do que nunca, se vão continuar participando disso ou não e arriscando o próprio dinheiro nessas apostas.